Jessica Campbell Jones, anteriormente conhecida como Safira e Paladina, é uma personagem de histórias em quadrinhos da Marvel Comics, criada pelo escritor Brian Michael Bendis e pelo artista Michael Gaydos. Apareceu pela primeira vez na série Marvel Max Alias, em 2001, caracterizada por ser mais adulta e violenta. Aparentemente, Brian Michael Bendis queria utilizar a Mulher-Aranha Jessica Drew nas revistas, porém, a Marvel não deixou, pois não queria ver a personagem em uma história tão pesada, com palavrões, bebidas e sexo. Sendo assim, o autor criou Jessica Jones. No entanto, Bendis sempre negou essa história. Os primeiros quadrinhos da Jessica Jones acompanhavam sua jornada de autodescoberta enquanto pessoa e heroína, enfrentando seus medos e ajudando os outros ao mesmo tempo em que tentava se ajudar, em uma caracterização muito diferente da vista normalmente no mundo dos heróis. Jessica Campbell nasceu em Forest Hill, em Nova York, e era uma solitária e insegura estudante da escola Midtown, a mesma onde Peter Parker estudava. Inclusive, ela tinha uma quedinha por ele, além de ter uma forte admiração pelo Tocha Humana. Em certo dia, Jessica estava em uma viagem à Disney com sua família, quando seu pai, distraído com seu irmão, perdeu o controle do carro e causou um acidente com um caminhão do exército, que estava transportando material experimental não identificado, possivelmente radioativo, em que Jessica foi exposta na hora da colisão. Seu pai, sua mãe e seu irmão foram mortos e a personagem entrou em coma por meses. Só acordou quando o Quarteto Fantástico entrou em um confronto com Galactus, diante da sua janela do hospital. Depois disso, ela foi mandada para um lar de crianças órfãs e, posteriormente, foi adotada por uma família de sobrenome Jones. Meses após o acidente, durante sua volta da escola para casa, Jessica manifestou poderes sobre-humanos, e sua primeira reação foi voar, o que a levou a aterrissar no rio Hudson, onde foi resgatada por Thor. Depois de descobrir seus dons, ela estava confusa, não sabia o que faria dali para frente e qual rumo tomaria. Mas ao assistir a luta entre o Homem-Aranha e o Homem-Areia, Jessica decidiu que iria usar seus poderes para o bem. Então, logo ela se tornou uma super-heroína chamada Safira. Pouco se sabe sobre a sua carreira como Safira, mas suas atividades não eram notáveis como as dos heróis do alto escalão de Nova York. No entanto, ela permaneceu nativa por cerca de 4 anos, inclusive chegando a participar dos Vingadores até o momento em que interveio em uma confusão causada pelo Homem Púrpura. Usando seus poderes de controlar qualquer pessoa que queira, o vilão tomou posse da mente de Jessica, obrigando-a a atacar a polícia presente no local e a manteve em seu domínio por 8 meses, submetendo-a a humilhações físicas e mentais em retaliação às derrotas que sofria. Até que, em um acesso de fúria, o Homem Púrpura enviou Jessica para a mansão dos Vingadores, esperando que ela fosse encontrar e matar o Demolidor. Porém, a heroína acabou atacando o primeiro herói de vermelho que viu, no caso, a Feiticeira Escarlate, ato esse que a tirou do estado de transe em que estava. Quando tentou fugir, ela foi perseguida pelos Vingadores até ser violentamente parada pelo Visão e pelo Homem de Ferro. Assim, Jessica Jones entrou em coma novamente e foi atendida pela SHIELD, ficando em suas instalações, até que a Jean Grey, em posse da Fênix, telepaticamente a ajudou a se recuperar e criou um bloqueio em sua mente, a fim de impedir futuros controles mentais. Depois de semanas de reabilitação física, foi oferecida à personagem uma posição na SHIELD, como um elo com os Vingadores, mas Jessica recusou, pois achava que não devia estar nesse meio e se sentia inadequada para a vida de heroína fantasiada. Então, ela também desistiu do seu disfarce. Embora sejam poucos os detalhes sobre sua vida posterior, sabe-se que ela se envolveu em vários relacionamentos que terminaram mal por causa dos maus tratos que sofreu do Homem Púrpura, que a deixaram emocionalmente insegura de si. Mas um de seus casos, o com o agente da SHIELD Clay Quarterman, lhe rendeu uma amizade verdadeira, pois mesmo após o término, Clay provou ser um amigo muito valioso. Ainda nesse período, Jones se tornou amiga íntima da Miss Marvel. Sua natureza violenta, despertada graças à experiência com o Homem Púrpura, combinada com o fato de ninguém ter notado que ela estava desaparecida há 8 meses, fez Jessica praticamente desistir de ser uma heroína, mas ela ainda queria exercer a profissão por mais algum tempo. Assim, na edição final de The Pulse, a personagem se torna uma vigilante fria e agressiva chamada Nightress, ou Paladina. Em determinada noite, Jessica interceptou uma reunião entre o criminoso Coruja e um mafioso, e encontrou pela primeira vez o herói de aluguel Luke Cage. Depois que derrotou o Coruja e seus capangas, a vigilante descobriu que um dos bandidos tinha levado seus filhos com ele. Então, ela tirou a máscara e revelou sua identidade aos policiais para que eles a deixassem cuidar das crianças por algum tempo. Mais tarde, ela desistiu de vez de ser uma super-heroína e começou uma nova carreira como detetive, tornando-se uma investigadora particular licenciada e abriu sua própria firma, a Alias Investigations.
Graças ao seu passado, ela era constantemente procurada por clientes relacionados a super-heróis. Então, apesar de seu desejo de se manter distante dessa vida heróica, Jessica era constantemente atraída para ela. Dessa forma, logo Jones assumiu sua agência como especializada em atividades heróicas, mas a vida como investigadora não era fácil. Devido ao estresse, tédio e de outros fatores, Jessica acabou se envolvendo com Luke Cage, mas o relacionamento não deu muito certo. Ambos voltaram a se encontrar quando Matt Murdock, com o auxílio de Jones, contrataram Cage como guarda-costas, porque a identidade secreta de Demolidor havia sido exposta. Esse fato, inicialmente, deixou uma tensão entre Luke e Jessica por motivos óbvios, mas logo resolveram suas diferenças. Nesse mesmo período, a personagem começou a namorar Scott Lang, o segundo Homem-Formiga, graças a Carol Danvers, amiga em comum dos dois. Porém, Jessica ainda tinha sentimentos por Cage e de vez em quando dava umas escapadas com ele. O maior desafio da investigadora veio quando os parentes de algumas vítimas do Homem-Púrpura pediram para ela enfrentar o vilão, que estava preso pelos seus vários assassinatos, muitos deles cometidos por capricho, na esperança de que ela desse algum alívio às famílias afetadas, o fazendo confessar os seus crimes. Jones ficou muito apreensiva sobre como enfrentar seu ex-torturador, mas depois de ser consolada por Luke, ela concordou em visitar o vilão na prisão. Porém, ela não conseguiu nenhuma informação útil, nada que pudesse confortar as famílias. E para piorar, em seguida, o Homem-Púrpura conseguiu fugir, graças ao caos causado pela também fuga do Carnificina. O vilão então procurou Jessica, a fim de controlá-la novamente, e quando os Vingadores chegaram, ele mandou a ex-heroína para cima deles. Mas ela conseguiu retomar o controle, com a ajuda da defesa psíquica deixada em sua mente anos atrás pela Fênix, e o desafiou, derrubando-o com apenas um golpe. No final do confronto, Jessica informa a Scott Lang que está grávida de outro homem, e o casal se separa. Mais tarde, Cage e Jones admitem seus sentimentos um pelo outro e a personagem também diz ao Luke que está esperando um filho seu. Não demora e os dois começam um relacionamento. Jessica se muda para o apartamento de Cage e tira uma licença do negócio de detetive para assumir uma posição como consultora de super-humanos para o Clarim Diário, após J. Jonah Jameson reconhecer que o seu desdém pessoal para com os super-heróis estava prejudicando seu jornal. Assim, Jones passou a trabalhar com o repórter Ben Urich em histórias relacionadas à população de Nova York e seus protetores. Em uma de suas investigações, Ben e Jessica seguiram a trilha do misterioso assassino de um colega de trabalho, o que os levou até o Duende Verde. Quando descobriram que Norman Osborn é o Duende, eles foram atacados pelo próprio e na luta que se seguiu, Jones pensou ter perdido o bebê, causando grande susto não somente nela, mas em seu namorado também, que mais tarde foi tirar satisfação com Osborn e o espancou no meio da rua. Um tempo depois, enquanto Luke escolhia seu novo uniforme, que seria desenhado pela Vespa, a bolsa de Jessica estourou e logo ela foi levada às pressas ao hospital. Os Vingadores rapidamente foram ao seu encontro e a transportaram para a casa do Doutor Estranho, que fez o parto com certa dificuldade, mas tudo terminou bem com a chegada de sua filha, Danielle. Em seguida, Luke pediu Jessica em casamento. No dia do matrimônio, Yelena Belova, a segunda Viúva Negra, atacou o prefeito de Nova York, entrando em conflito com Luke e os Vingadores, mas foi derrotada rapidamente. Mais tarde, o casamento seguiu surpreendentemente, sem mais nenhuma interrupção. Em Guerra Civil, Jessica não participou efetivamente no conflito dos heróis, pois após ser confrontada pelo Homem de Ferro para que se registrasse na nova lei de registro super-humano, ela viajou para o Canadá com sua filha. Cage até cogitou aceitar a lei, mas logo deixou claro que não iria se registrar, chegando a compará-la com a escravidão. Tendo que escapar de agentes da SHIELD enviados para prendê-lo, Luke se juntou à equipe secreta dos Vingadores e após a rendição do Capitão América, no final da saga Guerra Civil, Cage permaneceu no subterrâneo como líder dos Novos Vingadores. Por outro lado, Jessica, temendo pela segurança de sua filha, foi para a Torre dos Vingadores se registrar, mas Luke insistia para que ela não fizesse isso, pois Tony Stark não era confiável, mas Jones não levou a sério suas advertências. Elektra, em uma missão dos Novos Vingadores, foi atingida por uma bala e, ao morrer, descobriu-se que ela se tratava de uma agente Skrull. Nesse momento, os maiores heróis da Terra perceberam que haviam sido infiltrados. Nem os gênios Tony Stark, Henry Pym e Reed Richards sabiam o que fazer, mas por sorte, logo em seguida, uma imensa nave de batalha Skrull apareceu nos céus do planeta, o que deu a Tony Stark e seus Vingadores oficiais, além dos Novos Vingadores, uma direção nesse conflito. Ambos os grupos seguiram o veículo alienígena até a Terra Selvagem, no Polo Ártico, e o que estava dentro da nave era uma série de heróis que diziam ser os verdadeiros, incluindo Jessica Jones e seu antigo traje de heroína. Porém, essa Jessica
Mais tarde, foi revelada sendo uma Skrull e foi morta junto com os falsos heróis da nave. A real Jessica Jones esteve presente na batalha final entre os heróis e os vilões da Terra, lutando juntos contra o Império Alienígena. Após os invasores terem sido derrotados, o Skrull disfarçado de Jarvis sequestrou Danielle e desapareceu, deixando Jessica e Luke desesperados. Mas logo Cade a encontrou com a ajuda de Norman Osborn. Desse modo, Jessica decidiu dedicar-se exclusivamente a cuidar de sua filha. Jessica Jones é uma personagem sobre-humana, com poderes bem genéricos, como super força, invulnerabilidade, resistência telepática e capacidade de voar. Mas o que lhe falta em autenticidade, ela compensa em personalidade. Além disso, ela é perita em investigações, tanto que já descobriu a identidade secreta do Capitão América, tem um bom conhecimento hacker e foi treinada em combate corpo a corpo. Tendo sua estreia no selo Marvel Max com a série Alias, que mostrava a vida de uma super-heroína aposentada que trabalhava como detetive particular, Jessica é uma das mulheres mais cativantes e carismáticas dos quadrinhos. Ela é o símbolo da mulher independente e dona do seu próprio corpo, além de uma mãe zelosa. Jones, embora demonstre vários conflitos internos e problemas externos, ainda é uma ótima heroína que não precisa usar uma fantasia e identidade secreta para provar isso. E uma curiosidade é que, a julgar pelos seus traços faciais, Jones é uma espécie de versão feminina do seu próprio criador, Brian Michael Bendis.